Oi, gente, eu sou a Jessie. E eu sou a Andresa. Bem-vindos ao Salão Comunal, o nosso podcast de Harry Potter. E no episódio de hoje nós vamos discutir o capítulo 20 de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, o beijo do Dementador. Não temos personagens novos apresentados nesse capítulo, nem feitiços, nem objetos, nem criaturas, nem locações. Esse não é o penúltimo capítulo? Não, é o antepenúltimo, né? O grupo parte da Casa dos Gritos para os terrenos de Hogwarts, liderados por Bichento, que para o Salgueiro Lutador para que todos saiam em segurança da passagem. Pode começar, André. Porque quando eu começar... mas aí eu não vou parar, querida. Pode ir. Pode tudo. Tá até prendendo a respiração. Não, eu só marquei isso aqui mesmo. Tipo, o menino tinha impressão de que Black não estava fazendo nada para parar as batidas. Impressão, né? Digamos de passagem aqui também, né? Digamos também que justamente o menino que nunca percebe nada, né? Não. Se ele percebeu, então, como é que de certo o Sirius não tava agindo, né? Pro Harry, que é a pessoa mais não percebe nada desse mundo, ter percebido. Nada de inconspícuo no comportamento dele. Imagine. Ah, então tá, então eu vou falar. Peraí. Não, assim, esse negócio do Sirius que a gente tá falando aqui, porque a gente cometeu o erro de começar a falar do podcast antes de gravar o podcast. Ai, tem só um ano que a gente faz isso, gente, calma. E aí a gente atropelou o assunto. Estamos falando do Sirius batendo a cabeça do Snape no teto da passagem. Da passagem do Salgueiro Lutador. Na verdade, assim, eu discorri sobre todo esse assunto, mas... Meu Deus, essa página inteira? É, essa página até aqui. Essas páginas, então, no caso. Não, mas assim, que na verdade eu comecei a discorrer sobre, mas a primeira coisa que eu quis falar aqui, do Sirius batendo a cabeça do Snape de propósito no teto da passagem, é tipo assim, qual que era a treta de fato do Sirius com o Snape, sabe? Tipo, no final das contas, o que era? O que ele, tipo, odiava o Snape tanto, assim, sabe? Tipo, sabe, mas isso? É só isso, sabe? Tipo, eu não digo que é justificável, mas... Se ele tivesse alguma justificativa mais forte, né? Sei lá, ele me deu um murro na boca no dia que eu conheci ele, sabe? Sim. Tipo, ainda estaria errado, mas você poderia falar, não, é porque ele deu um murro na boca do menino, né? Ele tem raiva, e depois virou uma bola de neve. Mas e aí? É o quê? Tipo, que motivos que ele tem pra odiar o Snape assim, tratar ele desse jeito, de graça, sabe? De graça. E, assim, nessa situação, a gente tem um Snape que ele já tinha batido a cabeça antes. Eles falam, né, que quando ele sofreu o Expelliarmus, o triplo lá, ele bateu a cabeça dele tava sangrando, ele desmaiou, ele ficou lá sangrando no chão, enquanto eles resolviam a treta do Pedro Pettigrew, que também já é problemático em si, porque um golpe na cabeça, dependendo do jeito que ele é dado, a pessoa pode morrer, ou ela pode ter graves sequelas, né, e eles não atenderam o Snape naquele momento ali. Mas, ok, a gente releva, porque não, eles tinham que resolver a treta do Pedro, e, enfim... Ficou lá, sangrando com a cabeça batida lá, né? Aí agora ele é carregado pelo Sirius na passagem lá, batendo a cabeça de novo. A cabeça já tava lesionada, enfim. Ai. Ele, assim, independente dessa rusga ou do que for que o Sirius tivesse com o Snape, assim, será que ele não conseguia, tipo, olhar objetivamente e ver que, tipo, o que o Snape tava fazendo era pro melhor interesse do Harry, tipo... Não consegue. O Snape tava lá porque a gente sabe disso, ele tava lá, tipo, pra proteger o Harry. Porque todo mundo sabia que o Sirius... Todo mundo, assim, depois a gente descobre, né, que mais ou menos todos os adultos em volta do Harry, inclusive o próprio ministro da magia, sabiam que o Sirius estava solto, ele tinha fugido, né, eles estavam preocupados dele estar solto porque ele tinha prometido, entre aspas, que ia matar o Harry, eles achavam, né. Então, o Snape, assim como vários outros adultos, tipo a Minerva, tipo o Dumbledore, não, o Dumbledore já achou, né, questionável, estavam preocupados com a segurança do Harry. E, enfim, ele não sabe... Ai, meu Deus. Tipo, por que você tá tratando uma pessoa assim que tava ali pra proteger o seu afilhado, sabe? Que você tá jurando ali que não, tá, meu afilhado, eu amo muito ele, apesar de eu não conhecer essa criança. Mas é isso. Ai. Assim, o povo fala muito do Snape guardar rancor, mas o que eu consegui pensar, assim, do Sirius... Olha, assim, o Sirius, né? A única evidência canônica, assim, nos livros que a gente tem do Snape atacando primeiro é quando os dois se conhecem no Expresso de Hogwarts. E, na verdade, tipo assim, não é nem diretamente pro Sirius que ele fala mais pro Tiago. Porque eu não cheguei a consultar, mas eu lembro que é mais ou menos assim, eles estão falando sobre casas, né? E aí eles estavam no mesmo
compartimento. O Sirius, o Tiago, a Lilian e o Snape. E o Snape fala assim, eu espero que eu seja selecionado pra Sonserina. E aí o Tiago dá uma risadinha, alguma coisa assim. E aí o Snape fala, tipo, pra onde que você quer ir então, se não é pra Sonserina? Ele fala, eu quero ir pra Grifinória, o lar dos corajosos. Aí ele fala uma coisa tipo assim, se você prefere ter cérebro, você prefere ter músculos do que cérebro, né? Tipo, ele insultou a Grifinória ali, entre aspas. Mas nenhum deles era da Grifinória, só que o Tiago queria ir pra Grifinória. E aí o Tiago pergunta pra esse menino, assim, e você? Ele fala assim, minha família inteira foi da Sonserina, tipo, o Sirius, né? Tipo assim, não é nem um comentário que é diretamente pro Sirius. É o único comentário, assim, e eu não acho que é nem justificativa pra, tipo, você odiar a pessoa pro resto da vida, sabe? Mas, né, o rancoroso da história é o Snape. Aí aqui eu trouxe umas conjecturas aqui. Sei lá se ele projetou esse ódio no Snape, um ódio que ele sentia pela família dele, no Snape. Tipo, a família dele era da Sonserina, e aí ele odiava a Sonserina por si só, e aí ele odiava todo mundo que era da Sonserina, e como a gente só tem evidência ali do Snape, ele implicava com o Snape porque o Snape era da Sonserina e ele gostava de ser da Sonserina. E o Sirius não achava ser da Sonserina legal? Pode ser? Não sei. Era só uma conjectura própria minha aqui, porque eu realmente não consigo ver por que eu tô pensando o Sirius aqui odiava também, tanto. O Tiago, você pode até justificar, que é bem idiota isso, mas você pode justificar que, tipo assim, ele odiava o Snape porque o Snape tava sempre perto da Lilian, e ele gostava da Lilian. Tipo, não é uma justificativa, mas é sabe, tipo assim, pode ter sido isso. Pode ter sido isso, mas não. O Sirius realmente, tipo assim, é um negócio que não faz sentido nenhum. Por isso que eu acho que era um negócio meio que, tipo assim, ele projetando a questão da família, sabe? Porque o Regulus tá, tipo, pegando as dores do Tiago pra ele. Pode ser também. Que é, tipo, o melhor amigo dele. Tipo assim, tu não gosta, eu também não gosto. Entendi. Pode ser também. Só que aí o Thiago morreu e aí eu não sei. Ele continuou. Não, mas durante a escola ele teve muito... Aí aquele negócio virou bola de neve depois, né? Aconteceu que um falou, o outro não, atacou. E no final tu nem sabe mais por quê. Porque começou a briga. Eu lembrei do The Office. A personagem. Acho que eu já falei até aqui no podcast disso, a Angela falando. Ela tava com uma briga lá com a outra mulher lá. Tipo assim, vários episódios já arrastando essa rusga das duas. E aí The Office é tipo entrevista, né? E aí eu acho que, tipo assim, a pessoa perguntou pra ela sobre ela ser rancorosa. Ela fala assim, eu tô brigada com a minha irmã, tem 16 anos. Eu nem lembro mais por quê. Eu não falo com ela, sabe? Tipo, é bem isso. É bem isso. É muito sabe? Nem isso. sabe por que começou a rusga. Só sabe que não gosta. Eu acho que deve ter alguma coisa assim, que eu nunca explorei, porque nunca achei muito interessante a parte dos Sirius, mas talvez alguma coisa em relação à família, em relação ao irmão dele, né? O Regulus era da Sonserina, e era, né, tipo assim, foram irmãos que eram separados, né, por casas diferentes. De novo, a questão das casas, que a gente já falou, né, de separar irmãos e tal. Que eu acho que os Weasley são uma grande exceção, que todos os 7 estiveram na Sonserina, mas a gente tem evidência. Mas imagina se não tivesse. A gente tem evidência até no próprio ano do Harry, tem as gêmeas Patil, né? Que uma é da Corvinal, outra da Sonserina. Mas, imagina se o Rony vai parar numa outra casa. E a Gina toda a numa família outra. dele sendo da Grifinória. Nossa. Acabar com a cabeça da criança. Perde a referência, perde o apoio, né? Enfim. Assim, o argumento de que, sei lá, o Snape é das trevas. A gente já falou disso também, que não tem evidência de que o Snape tenha feito coisas assim tão horríveis, porque... Já houve várias oportunidades em que outros personagens que não gostavam do Snape podiam ter trazido o assunto à tona e nunca trouxeram, ou seja, eu tomo isso como um indicativo da autora, né, de que não teve mesmo, senão a autora teria falado. A questão do mapa, né, que o mapa foi feito pelos marotos e ele ofende o Snape só pela aparência física, eu acho que é uma questão que agora a gente pode estar sempre relembrando aqui, que o Snape ele é descrito, e eu falo isso com todas as aspas possíveis, como feio, né, que é uma questão em Harry Potter, né, que é essa questão da aparência física e tal, se é bonito é uma pessoa legal, e se é um feio é uma pessoa ruim, e aí a autora fez essa questão com o Snape justamente porque eu acho que o Snape é a estrela da obra dela, mais do que o Harry. Essa questão da reviravolta no final, então ela fez justamente pra ficar aquela ambiguidade, né? Eu pus um personagem feio e que no final das contas ele ajudou a salvar todo mundo. E aí, como é que você se sente sobre isso? Tá passada? Tá passada? É isso, sabe? Então, assim, quando eles fizeram o mapa, eles assim, julgando que eles fizeram o mapa lá pelo 5º ano, né? Porque eles falam que eles fizeram o mapa explorando os arredores de Hogwarts, e Hogwarts em si. Eles exploraram quando eles se transformaram em animagos. Demorou 3 anos pra eles se transformarem em animagos. Então, assim, eu julgo que foi lá pelo 4º, 5º ano que eles fizeram o mapa, né? Então, eles inseriram lá, só que era feio. Ou seja, não tinha nada de demais que o Snape fazia na escola pra justificar que ele fosse, sei lá, o inimigo, né? A invenção do Sectum Sempra, por exemplo, que é um feitiço muito perigoso que foi inventado pelo Snape, ele foi inventado no 6º ano, depois do incidente do
do lobisomem. Então foi, tipo, meio que se acontecer alguma coisa, agora eu posso me proteger. De novo, não tô justificando, né? Mas é complicado. E mesmo que ele fizesse coisas horríveis, a gente falou, né? Que ele não tem evidência de que ele fez, e eu acho que nesse caso aqui é possível argumentar que ele não fez mesmo. Não é só porque não tem evidência, né? Mas é que de fato... E mesmo se ele tivesse feito, na verdade, isso não garante, tipo assim, que se eles tivessem falado alguma coisa, né? Sei lá, o Lupin tivesse falado alguma coisa, o Sirius tivesse falado alguma coisa, não garante que é verdade. Né? Sim, pode ter inventado. Tipo, igual o Lupin fala que o Snape tinha ciúmes do Thiago com o quadribol. Tipo, não tem nada a ver com isso. Eu nem gosto de quadribol. Eu nem gosto de quadribol, jogo idiota do caralho. Então, tipo assim, eu acho que é isso. O fato deles não acusarem nada é uma forma da autora mostrar que, de fato, ele não fez nada de muito perigoso, assim. Não de muito perigoso, desculpa, nada de muito horrível, né? De perigoso, ele fez muitas coisas que eram perigosas pra ele mesmo, né? Eu tenho um headcanon pessoal, assim, de que a autora descreve o Snape como uma pessoa feia por 2 motivos, né? O primeiro é esse, né? Pra dar mais uma profundidade pro personagem, porque ela coloca muita essa ambiguidade, né? Sim, do bonito, feio, do bonito. Bonito bom, feio mal, né? Então ela traz essa profundidade pro personagem, né? Descrevendo ele como feio. Mas se ela não descrevesse ele, e não precisava nem descrever como bonito, só se ela se abstesse de se descrever, todo mundo ia ver ele como, tipo, um deus grego bonito pra caramba e não sei o quê. Porque a gente tem, e não adianta, você tem, eu tenho, quem tá ouvindo tem, essa mania de achar que poder se relaciona com uma certa aparência física. É verdade. Então, tipo assim, se ela não fizesse essa questão de falar assim, é feio, é uma pessoa, tipo, de personalidade feia também, mas não só de personalidade, também de aparência física feia, todo mundo ia imaginar ele como bonito, porque ele é um bruxo muito poderoso. E a gente tem essa mania, sabe? E ela não queria, então ela queria que fosse, de fato, essa ambiguidade. Por isso que é meu headcanon pessoal, Pra assim. ficar provado ali, pra ficar escrito ali que... E eu acho que, assim, de novo, né? Uma coisa que todo mundo tem, eu, você e todos nós que estamos ouvindo. É assim, verdade. mas a gente tem que lutar contra, né? É. Que, enfim... E não é, tipo, bonito, a palavra, é padrão. É padrão, por isso que eu falei que eu falo com todas as ressalvas do mundo, esse bonito e esse feio, e eu vou falar muito dessa questão da aparência física do Snape daqui pra frente, porque eu acho que agora o personagem vai tomando uma profundidade muito maior. Eu falo de novo, eu deixo aqui já registrado, que eu falo entendendo que eu tô falando de um padrão estético imposto pela mídia, imposto, né, por uma sociedade específica, que a nossa é muito parecida com a sociedade britânica nesse ponto, a sociedade ocidental, né, muito parecida, assim. E, enfim, não concordo não acho que porque se você tem um cabelo oleoso você é feio, se você tem um nariz diferente do que tá na capa da revista, seu nariz é feio, mas entendendo isso, a gente pode analisar o livro, palavras, né? Analisar o livro e usar essas palavras pra discussão do personagem. E, de novo, aqui a gente pode trazer também a questão da gordofobia com os Dursley, né? Porque uma criança gorda lendo um livro desse se sente, sabe? O que uma criança com cabelo oleoso... Eu sou vilão, eu sou ruim. Uma pessoa com um nariz diferente, sabe? Tipo, eu não acho isso alívio cômico. Tipo, igual todo mundo ri da cena do mapa falando pro Snape tirar o nariz grande dele. Eu não vejo isso como um alívio cômico, eu vejo isso como uma forma de mostrar o tanto que os marotos eram podres, sabe? É isso. Essa parte aqui do Sirius com o Harry conversando sobre o Sirius chamar ele pra morar com ele, nossa, me tocou muito, me chamou muita atenção, assim, e eu achei muito bonita essa conversa deles, por vários motivos. Primeiro, o nervoso do Sirius ao perguntar pro Harry, tipo assim, ai, não sei nem explicar, ele tava muito... Pisando em ovos. Essa palavra, né? Pisando em ovos, E assim, será que ele vai querer? Sabe quando, tipo, tu tá... Será que vai dar certo? Será que eu pergunto? Será que eu não pergunto? É melhor ficar calada. Ele tava muito assim. E aí, na hora que ele fala, e todo assim, se... Mas se não quiser também, não precisa não, sabe? Exatamente, tipo assim, exatamente. Ele mesmo já tá dando não. Exatamente. E aí o Harry, nossa, ele sente um negócio muito forte, uma alegria muito forte. Mas o Sirius, como ele já tá ali, já com o pezinho atrás dele, o Harry fala, tipo, o quê? Morar com você? Ele já pensa assim, não, mas aí também não tem problema se você não quiser, eu entendo e tal. Claro, eu achei que você não ia querer mesmo, que você mora com seus tios e não sei o quê. E aí o Harry fala, você ficou maluco, é claro que eu quero. E aí ele pergunta pro Sirius se ele tem casa e quando é que ele pode se mudar. Eu fico assim, meu Deus, tu acabou de conhecer esse cara. Tu achava ainda agora que ele era um assassino, que ele matou teus pais, e aqui do nada,
ok, vou morar contigo. Imagina o quanto esse menino não quer sair daquela casa. Devia ter sido um grande alerta aqui, na verdade, pro Sirius, né? O Sirius devia ter ficado preocupado. Sim. Eu olhei isso aqui, eu fiquei assim, meu Deus, ele tá pronto pra pegar as malas dele e morar com um desconhecido que tá sendo procurado pelo mundo bruxo inteiro. E trouxa. Só pra sair da casa dos Dursley. Eu acho que pra mim essa questão tem muito um encontro de desejos, assim. Eu acho que o Sirius, ele, por muitos anos, por 12 anos, né? Ele desejou muito a liberdade, né? Sim. Ele desejou muito, eu imagino que ele entende que ele não pode mudar o que já aconteceu, tipo, o Thiago e a Lilian foram embora, mas eu imagino que ele deve ter se sentido muito triste de não poder cumprir o que ele devia ter cumprido, que é criar o Harry. Então, tipo assim, eu acho que tem muito encontro de desejos. Os desejos do Sirius era a liberdade e poder criar o afilhado dele diante da que morte ele prometeu que ia do Thiago fazer. e da Lilian. E pro Harry, tem uma questão do desejo também, porque o Harry nunca quis muita coisa. A gente já discutiu aqui também, eu acho que como a gente tá no final do livro aqui, logo a gente vai começar o Cálice de Fogo, tem toda a discussão de novo. Toda vez a gente tem essa discussão, né, quando o Harry tá com os Dursley. Mas o Harry, ele nunca pede as coisas pros Dursley. Primeiro que ele aprendeu que ele não pode pedir, e segundo porque ele é muito diferente do Duda. Ele não vê o Duda e ele pensa, tipo assim, poxa, eu queria ser tratado que nem ele, sabe? Ele vê o Duda e ele pensa, caralho, esses adultos não deviam tratar essa criança desse jeito. Sim. Então, o Harry nunca quis muita coisa. Ele nunca pediu pra mudar pro quarto de cima. Ele foi mudado, mas... A única coisa que ele queria era alguém que quisesse ele. Ai, eu vou chorar. E ele tem alguém que quer ele agora. Nossa. Oh, meu Deus. Não, aqui... Ai, perdi tudo. Corta, gente. Daqui a pouco a gente volta. Você bebeu água com ele? Menina, a gente não pegou água. Mesmo a gente não pegou água, né? Mas é isso. O Harry só queria alguém que quisesse ele. E agora, de repente, ele tem. Então, tem muito esse encontro de desejos aqui nesse momento, sabe? E eles se encontraram muito ali um no outro. O Sirius, quando o Harry fala que ele aceita, o Sirius abre um sorriso que, tipo, muda a feição dele. Nossa, eu achei isso a coisa mais linda. Como o Harry descreve esse sorriso dele e como ele descreve, assim, que parece que era outra pessoa. Que era de novo o cara da foto. Que era o cara da foto que quando ele olhou aquela foto e ele viu depois o Sirius, ele não reconheceu. Parecia que não era a pessoa. Mas quando o Sirius sorriu pra ele, ele viu aquele Sirius da foto. E eu fiquei assim, meu Deus, cara. E fico pensando na alegria que não deve ter dado no Sirius nesse momento. E no Harry também, né? Porque ele viu ali uma pessoa que era melhor amiga do pai dele. Dos pais dele. E que, tipo, os pais dele confiaram a vida neles, né? Ou seja, é uma conexão... né? Literalmente. E é uma conexão muito forte com os pais dele. Que ele não conheceu. Que ele não conheceu. Nossa, eu achei muito linda essa parte do Sirius rindo pro Harry. Essa parte pra mim, ela tem dois pontos muito chaves, assim, do Sirius chamando o Harry pra morar com ele. O primeiro é de que a gente pode especular que talvez a Lilian tenha falado um pouco mal da Petúnia pro Sirius. Duvido que ela tenha falado. Ela não tem cara de que falaria, assim, sabe? Mas se ela tiver falado, acho que não tem como o Sirius ter noção do abuso que o Harry sofria com os Dursley, sabe? Não tem. O Sirius não sabia. E mesmo assim ele ofereceu. Ele ofereceu o pouco que ele tinha, que era quase nada. E assim, já dizendo assim, mas tudo bem se tu não quiser, sabe? Pra mim, porque eu entendo que você mora com seus tios e tal. Ele acha, tipo assim, nossa, eu vou oferecer pra esse menino aqui que mora com os parentes da mãe dele, e ele tá muito bem lá, mas eu vou oferecer mesmo assim. É o pouco que eu tenho, mas é o que eu posso dar. Eu acho que tem muita questão da vulnerabilidade dele mesmo, igual você falou, tipo assim, dele não ter nada pra oferecer quase, e tipo, ainda assim oferecer, sabe? Eu acho que ali a gente vê um Grifinório, sabe? Quando a gente fala, tipo, dos traços marcantes, né? Aqui a gente vê uma coragem, sabe? E ele acreditando nessa chance de 99% de rejeição, assim. Nossa, pleno! Mesmo assim, muito tocante. É muito tocante essa cena, assim. Mas eu acho que tem um aspecto muito mais profundo aqui, que a gente já falou e a gente romantizou e tal. Mas olhando objetivamente aqui, é de que o Sirius seria um péssimo guardião pro Harry. Seria!
Mas eu não sei se seria pior que os Dursley. Não, aí a primeira frase, inclusive, quando você falou isso, a primeira frase que eu coloquei aqui no meu roteiro é: o Sirius seria um péssimo guardião pro Harry, mas vamos tirar da equação o fato de que o Harry mora com os Dursley, pra gente poder analisar o que é péssimo nesse sentido? Qual é a referência que a gente tem? Pra fins de discussão, né, vamos tirar essa parte dos Dursley aqui da equação, né? Eu olho essa cena hoje com os mesmos olhos que eu olhei quando eu li a primeira vez, com 15 anos. É tipo, seria seguro pro Harry estar sob os sobre os cuidados de um cara que faz o que ele fez com outra pessoa desmaiada? Eu fiquei assim, muito tipo, red alert, sabe? Tipo assim, não, isso aqui não é, sabe? Tipo, o cara tá indefeso e você tá batendo a cabeça dele de uma pessoa que já tá lesionada, né? De propósito, tipo, e você vai cuidar de uma criança? Tá. Calma aí, né? E principalmente depois também, não é nesse capítulo, mas passando um pouco aqui, no próximo capítulo a gente vai ver que a reação do Snape, quando acontece uma questão depois aqui, é de conjurar macas, né? Pra levar eles pro castelo. Mesmo ele tendo sido atacado pelo Lupin, pelo Sirius, pelo Harry, pelo Ron e pela Hermione, ele ainda conjura macas pra levar as pessoas de volta pro castelo. Então, tipo assim, numa situação ali, né? De novo, sem querer comparar, mas já comparando... O Sirius tratou com descaso, né, e desprezo, e o Snape ainda tratou com cuidado. E eu sei que eu vou receber uns comentários, tipo, ai, Jéssica, você fica defendendo o Snape em tudo, sabe? Absolutamente não. Mas sobre o Snape a gente pode falar assim, ó, era um desgraçado filho da puta, mas ele cuidava de todas as pessoas, independente de gostar delas ou não, a gente pode falar isso sobre o Snape, tá aqui. O Sirius, o Lupin, as crianças atacaram ele, e mesmo assim... Ele conjurou macas pra levar eles pro castelo. A gente pode falar mesmo. A gente pode falar a mesma coisa do Sirius? Não pode. Então, assim, sabe, é isso que eu falo. Tipo, tá justificando o Snape. Ao mesmo tempo que sim, não, entende? Sabe? Tipo, é isso que deixa ele um personagem... Não é justificando, é só mostrando o que aconteceu. É isso que deixa ele um personagem, tipo, muito interessante. Muito legal de você discutir, olhar e analisar, sabe? É igual aquela questão do penúltimo capítulo, eu acho, que eu fiz aquela análise, tipo assim, detalhe a detalhe do que o Snape ouviu os dois discutindo com as crianças. E em momento nenhum eles mencionaram que o Sirius era inocente, de que o Pedro era um rato. Um monte de gente veio falar, tipo assim, cara, eu nunca tinha pensado que realmente não tinha, sabe, parte nenhuma ali onde o Snape podia ter, sabe, entendido que eles eram inocentes e tal. O Snape agiu realmente corretamente. E isso pessoas que, tipo assim... já leram várias vezes os livros, sabe? Tipo assim, ele nunca reparou. Então, assim, enfim, eu acho muito divertido olhar, assim, linha a linha mesmo, porque é legal, sabe? E aí é que dá pra gente puxar muitos paralelos com a Ordem da Fênix. Lembrando que a gente tá fazendo os paralelos, né? A gente fez Pedra Filosofal com Relíquias da Morte. Provavelmente quando chegar lá em Relíquias a gente vai lembrar de muitos outros, né? Câmara Secreta com o Enigma do Príncipe e agora o Prisioneiro de Azkaban com Ordem da Fênix, né? Quando a gente fala do Sirius guardião do Harry aqui, em Ordem da Fênix, o Sirius, ele incita o Harry a se colocar em perigo várias vezes, só pra poder ver ele. E ele ainda usa a imagem do Tiago, que é o pai que o Harry nunca viu, pra poder fazer isso. Tipo assim, o seu pai adoraria, o seu pai... Sabe? Tipo, para de falar por um cara que morreu há 13 anos, 14 anos, sabe? Tipo... E não usa ele pra manipular uma criança de 15 porque você quer ver ele e você tá entediado dentro de casa. Eu entendo toda a situação, é uma merda, mas tipo, o que o Sirius fez era muito perigoso. E outro aspecto ainda em Ordem da Fênix, já puxando o assunto do Sirius, é que tem um paralelo grandiosíssimo aqui, que eu diria até que não é nem um paralelo, é mais um prenúncio mesmo. Essa situação do tratamento que o Sirius dá pro Snape, nesse momento em que o Snape tá desmaiado, reflete muito depois no tratamento que a gente vê o Sirius dar durante toda a Ordem da Fênix pro monstro. Sim. Porque o Sirius só trata o Snape assim porque ele pensa que o Snape é inferior a ele. E o monstro é a mesma coisa. Ele trata o monstro muito mal porque ele pensa que o monstro é inferior a ele. É o que ele conhece, né? E no final das contas, é justamente esse desprezo que ele tem pelo monstro, esse descaso pela... Qual que é a palavra? Eu até anotei aqui. Descaso pela segurança, né? Que leva à morte do Sirius, sabe? Ele morre porque ele maltratou o monstro. E é isso, sabe? Tá, uma série de eventos por causa do Voldemort, por causa da Bellatrix, mas primeiro de tudo porque ele maltratou o monstro, sabe? E nesse aspecto, se a gente for comparar os dois irmãos, por exemplo, o Sirius e o Régulo, Comensal da Morte, tratou o monstro melhor do que o Sirius tratou. Herói da Ordem da Fênix. Traz uma outra camada pro personagem também, entendeu? Mas é um paralelo com a Ordem da Fênix, né? O Sirius não seria qualificado pra cuidar de alguém que demanda tanto cuidado e atenção quanto o Harry. E eu penso assim que entre 6 e meia dúzia, pelo menos nos Dursley, tem a tal da proteção do sangue da Lilian. Que aí já é uma outra discussão que a gente vai ter, que eu acho essa
Bobagem do... Nossa, enfim. O recurso pra poder manter o Harry lá, né? Mas enfim, o recurso narrativo pra manter o Harry lá na casa dos Dursley. Mas assim, é uma discussão lá pra Enigma do Príncipe, né? Quando a gente descobre que isso existe. Mas... entre 6 e meia dúzia que fica lá com os Dursley, então pelo menos ela tem a proteçãozinha mágica da Lilian lá. Uhum. E aí entra um headcanon aqui, muito comum no fandom, que eu acho que talvez você não sabe. De que o headcanon, tá, gente? Não é verdade, é só, tipo, os fãs pensam, às vezes pode ter acontecido, pode não ter, mas existe um headcanon de que o Dumbledore sabia que o Sirius era inocente, sabia, o Tiago tinha falado pro Dumbledore que eles trocaram o Fiel do Segredo, o Dumbledore sabia que o Sirius era inocente e ele não interviu, não fez nada, porque ele queria que o Harry fosse ficar com os Dursley por causa da proteção da Lilian. Não acredito. Não acredito que o Dumbledore... Dumbledore! Rainha da manipulação, Nossa. Teria feito isso? Não Pois é eu acredito em muito. Esse é um dos headcanon que eu aceito mesmo. Porque aqui eu detesto o Dumbledore e é isso, gente. Não tem nem justificativa, não. Não aceito isso. Pois é. É um headcanon amplamente divulgado. Só pra vocês ficarem sabendo. Não, assim, eu não duvido que ele faria, mas... Não, eu também não aceito, né, mano? Mas eu não duvido que ele faria, não. Não. Óbvio que eu não aceito. Nossa, tá doida? Jamais. Vou colocar, deixar uma pessoa 12, 13 anos no Mas era pro bem maior, não é? Não, bem maior de quem? Do mundo bruxo? Não. O porquinho pro abate tava lá são e salvo na casa dos né? Dursley. O que tem se ele não tava comendo tão bem assim? O que tem se ele não tava sendo uma... psicológico. o psicológico todo abalado. Mas Tá vivo, né? Mas o porquinho pro abate tava lá prontinho pra ser usado na hora que o Dumbledore precisasse dele. Eu, na verdade, assim... Aí tem uma outra camada de um outro headcanon também que eu já vi, não exatamente relacionado, mas que muita gente fala, tipo, a gente entrando nessa discussão aqui, eu tô vendo que o episódio vai ficar bem curto. 28 minutos, mano. Mas enfim, é que eu não tenho mais nada pra falar. Tá bom. Não, mas é porque assim, aproveitando aqui, é de que muita gente fala que o Dumbledore... por que o Dumbledore não interviu na situação do Harry... Tá vivendo numa situação de abuso na casa dos Dursley, né? Primeiro porque o Harry nunca falou, a gente não tem evidência de que o Harry tenha falado. Mas mesmo que ele tivesse falado... mas mesmo que ele tivesse falado, eu tava lendo um negócio muito interessante sobre como, tipo, pessoas... eu não sei falar isso, assim, talvez eu devesse ter trazido o texto todo que eu li uma vez. Eu agora não lembro nem aonde que foi que eu li, eu acho que foi tipo um post no Tumblr mesmo. Mas era questão, tipo assim, de como pessoas que estão... psicologicamente estáveis, elas têm menos tendência a se sacrificar pelos outros. Com certeza. E aí quando você olha pro Harry, ele aceita a morte, né? Na tenra idade de 17 anos de idade, ele aceita que ele tem que morrer, o que é um grande feito. É tipo isso, ele não tem pai, ele não tem mãe, ele não tem família nenhuma, a não ser Hermione, naquele momento ali, né? E ele coloca na balança ali, tá, toda a vida de um mundo bruxo, ok, vou me sacrificar. Aí a conjectura que o autor do post, ou a autora do post fazia era a seguinte, imagina um Harry que era bem tratado pelos Dursley. Um Harry que não vivia num armário debaixo das escadas, que ele vivia num quarto, que ele ganhava presentes assim como os Dursley. Ele não precisava ser mimado que nem o Duda era. Mas que ele ganhasse festas de aniversário, que quando ele que ele comesse bem, que quando ele foi selecionado pro torneio Tribruxo, a tia Petúnia e o tio Walter estivessem lá torcendo por ele, que, enfim, que o Duda fosse tratado como um irmão dele e tal. Essa pessoa teria capacidade de se sacrificar no final por todo mundo? Bem pensado. O que faz muito sentido ele na narrativa de que, como o próprio Snape chama, né, o Dumbledore tava criando o Harry como um porco pro abate. Deixar o Harry emocionalmente instável era uma boa forma de fazer com que ele se sacrificasse no final. E quando o Dumbledore percebeu que ele precisava se sacrificar no final, ele deixou que isso acontecesse. Por isso que ele deixou o Harry ter aula de oclumência com o Snape, em vez de ensinar ele mesmo. Deixou o Harry muito mais fudido da cabeça aqui, obviamente. Mas era do interesse dele. Enfim. Pensei no Cam de Modern Family de novo. Com o negócio da... Deixa esse episódio é muito bom. Que foi ele que escolheu. Tem um episódio do Modern Family, só pra explicar aqui pra quem perdeu a referência, que o Cam e o Mitchell, eles vão se casar. E o pai do Cam faz um topo de bolo
onde o Mitchell tá com uma pose muito embaraçosa no topo de bolo e o Cam tá com uma pose normal. Ele tá apoiado assim, com a mãozinha no ombro e o pezinho levantado pra trás, não e é? o Cam tá com uma pose, tipo, normal. E aí, quando o Mitchell vê aquilo, ele fala, tipo assim, cara, não. Só que eles tinham combinado que eles tinham 3 vetos no casamento deles. E eles já tinham usado cada um dos seus 3 vetos. E ele não podia vetar. Ele passa o episódio inteiro tentando destruir o boneco. Só que o pai do Cam que fez o boneco, ele passou verniz, não sei o quê. E no final do episódio, o Cam confronta ele, tipo, eu percebi, você tá querendo destruir o boneco, porque o boneco foi comido, o boneco caiu na banheira, o boneco... E aí ele falou, você tá querendo destruir o boneco, um negócio que meu pai fez com todo carinho, não sei o quê. E aí ele fala, tipo assim, tá, então tá, a gente pode... Eles têm toda uma discussão, e aí o Mitchell fala assim, tá bom, então, vamos cada um ter mais um veto? E aí eu posso vetar o topo do bolo? Ele, claro, e a hora que ele fala claro, ele já vem com outro veto dele. Ou seja, tipo assim, ele planejou isso desde o começo. Ele fez o pai dele fazer o boneco, sabe? Tipo, tudo planejado. Pra ele tirar o negócio que ele queria tirar também. Que era o cantor do casamento, eu acho. Ele não queria aquele cantor. Era isso, sabe? E foi isso que aconteceu E foi aqui. isso que aconteceu em Harry Potter. Tava tudo pronto pra no final o Harry escolher, entre aspas, que ele ia se sacrificar, mas na verdade... Não foi uma escolha, Não foi né? uma escolha dele. O caminho dele foi todo moldado pra isso. É só o fato, tipo, nossa, a gente pode passar um episódio inteiro discutindo isso, mas pra mim, assim, só o fato de no final das contas, você tinha 2 informações muito vitais e que elas tinham que ser do conhecimento da mesma pessoa. Uma, o Voldemort tem Horcruxes. A outra informação, o Harry é uma Horcrux. Aí você fala pro Snape, o Harry tem que morrer. E você fala pro Harry tem Horcruxes, tem que destruir elas. Só que essas informações nunca se encontram, mas quando elas se encontram é isso. É o Snape, que é tipo uma pessoa que o Harry detesta, e ele dá essa informação pro Harry, já é o último empurrãozinho ali no caminho, sabe? Tipo, pra ele tomar a decisão, que na verdade ele não tomou, né? A decisão foi imposta a ele. Mas aí os defensores de Dumbledore que façam seu argumento. I rest my case. Espera chegar o Relíquias da Morte. Não, espera chegar o Enigma do Príncipe. O Enigma do Príncipe já. Ixi. As nuvens desencobrem a lua, fazendo Lupin se transformar em lobisomem. Pedro se aproveita da situação para se transformar em rato e fugir das amarras. Eu não tenho nada pra falar. Já falei tudo. Eu queria falar que essa parte do Lupin se transformando é igual a do filme. É igual. Não tem que tirar nem pôr. Toda a cabeça dele se alongando, o corpo alongando, os ombros curvando. Desde as nuvens, né? As nuvens, tudo é igual. Essa cena é igual. Eu achei muito perfeito. Eu li aqui e consegui enxergar o filme todinho. Aqui traz um questionamento que eu já tinha visto em relação a lobisomens no geral. Lobisomens se transformam quando a lua tá cheia ou quando eles são atingidos pelo raio do luar? Eu sempre achei que era o raio da lua. Então, tá, nesse caso aqui é. Só que o raio da lua, na verdade, ele não existe. Não existe raio da lua. A lua, ela tá refletindo a luz do sol. Ou seja, eles deviam se transformar em lobisomens também quando o sol atingisse eles. Não, mas é só quando o raio passa pela lua. Ah, então você explicou. Ela filtra, ela Entendi. vem com o poder dela. É o poder dela. Ela. Então tá bom, agora tá explicado. Obrigada. Era só essa a dúvida mesmo. E aí o Pedro usa um feitiço no Rony que a gente não sabe o que é, né? A gente só escuta um estampido e um clarão e o Rony cai estirado no chão. Um cara que matou 12 com um tiro só, menino, Então, tirou um feitiço só, não esperava menos. Palmas pra ele, inclusive. Muito... Palmas resignadas, porém palmas. É, exatamente. E aqui mostra de novo que ele tem poder, né? Ele é um bruxo poderoso, querendo ou não. Sirius se transforma em animago e tenta conter Lupin, mas acaba se machucando. Harry e Hermione correm para ajudá-lo e acabam chegando na beira do lago, onde uma centena de dementadores estão tentando beijar Sirius. Hermione desmaia. Harry não consegue produzir um patrono e a última coisa que ele vê antes de desmaiar também é alguém os salvando. Aqui a gente vê o que tem debaixo do capuz do dementador, né? Só a boca, né? É uma pele estranha e cinza, esticada, não tem olho, é só uma órbita vazia. A boca que é um buraco e faz um ruído de matraca que anuncia a morte. Mano, isso aqui é muito bizarro para um livro de criança. Não é? É muito bizarro. E o dementador sugando a alma dele ali. É bem bizarro essa cena para um livro de criança. Toda essa cena dos dementadores aqui é muito forte. É.
Eu fiquei pensando, como é que eu não tinha medo? Eu conheci uma meninazinha aqui, que ela tem 6 anos e ela leu Harry Potter. Ah, ela que falou que tinha um gigante? Que ela gostava muito do gigante. Uhum. E aí ela falou que no final ela ficou com um pouco de medo por causa do Voldemort. Ela leu só a Pedra Filosofal. Entendi. Eu não sei se a mãe dela deixou ela ler os outros. Uhum. E ela disse que ela ficou com um pouquinho de medo no final, mas foi só um pouquinho. Não, Câmara Secreta pra mim ainda é o mais creepy de todos. O negócio da possessão, né? Da Gina fazer as coisas contra a própria vontade. E você tem uma Mas eu acho que quando tu é criança, tu não lê desse jeito. Tu não entende desse jeito. Eu não sei, mano. Eu não lembro de uma coisa que eu aprendi nessa vida é não subestimar as pessoas. Não, mas eu acho que tu não percebe o poder da coisa quando tu é uma criança. Tu entende o que tá acontecendo, mas tu não percebe a força que isso tem e o quanto isso é tipo, prejudicial e afeta a pessoa, né? Quando tu é criança. Eu não sei. Depois que eu acho que talvez sim, mas eu acho que é melhor pecar pelo excesso. Sabe o que eu acho? É igual não deixa eu ler. Eu acho que é igual... com certeza. Eu acho que é igual a gente escutando a música do El Chan e cantando e não entendendo o que tava acontecendo ali. Quando é criança, eu acho que é mais ou menos isso. Tipo, tu canta, tu acha legal, mas tu não entende de fato o que tá acontecendo. Eu não sei se aplica muito, porque aí a música do El Chan é outra coisa, que é tipo a batida alegre, não sei o quê. Eu conheço um monte de criança que morre de medo de Harry Potter por causa de Câmara Secreta, por causa do basilisco. Mas a cobra em si. Mas aí se você mas pensar, não é, tipo, porque assim, você vai dizer, tipo, não, é de mentira. Negócio. Como que a criança não entende que é de mentira? Ela não entende porque ela tá vendo lá no filme, entendeu? Sim. Não, nesse sentido. Mas eu digo assim... Não, a possessão é só uma das coisas que tem em Câmara Secreta. Que eu acho mas isso eu acho que as crianças não entendem como se fosse, entendeu? Mas uma cobra gigante, é claro. Se eu ver um filme de terror, eu vou ficar com medo. Eu também. Não julgo uma criança que fica com medo de um cara estranho, sem nariz. E de uma cobra gigante que fica andando pelos corredores, pelos túneis da escola. Eu ficaria com medo se eu tivesse 7 anos, 8 anos. O meu irmão tinha medo, menorzinho, de ver Harry Potter. Acho que agora ele já consegue assistir, que ele já tem 12 anos. Mas ele tinha medo. E, super normal pra ver o filme, entendeu? Mas eu acho que eles não veem com esses olhos que a gente vê. Não, eu acho que realmente essas situações com mais nuance, por exemplo, tipo... O negócio do mapa chamando o nariz do Snape de grande, sabe? Tipo, obviamente, eles não vão ver essas nuances, entendeu? Sim. Mas eu acho que é importante, tipo... sei lá, eu tô aqui falando como se eu tivesse filho, como se eu tivesse algum lugar de fala nessa porra, né? Mas, tipo... Conversa com seu filho depois que você mostrar Harry Potter pra ele, sabe? Não deixa ele assistir aquilo lá e achar que aquilo é legal. Achar que é legal ser gordofóbico, achar que é legal, sabe? Tipo assim, porque o cara tem o nariz grande e ele é horrível, sabe? Tipo... Senta com a criança, discute, depois, e aí, o que você achou? Achei engraçado. Por quê? Por que é engraçado? Você sabe o tio tal? O tio tal tem um nariz grande, você acha engraçado? Não, nunca pensei. Pois é, né? Entendi. Sabe, tipo, conversa leve, sem, obviamente, apontar também o dedo pra criança. Mas eu acho que só deixar assistir também e deixar a criança interpretar é uma obra que, querendo ou não, 20 e tantos anos atrás foi lançada, entendeu? Não condiz com o nosso cenário atual e com certeza não condiz com as crianças que a gente quer pro nosso futuro. Sim, exatamente. Essa última cena também eu acho muito bonita, do Harry vendo a claridade e, assim, o patrono voltando para a pessoa que conjurou ele. E a pessoa, tipo, pede, como é que fala? Tipo, acariciando? Tá escrito aqui, peraí. Não, só fala dar uma palmadinha. Tipo... acariciando, tipo... agradecendo, sei lá, o bichinho por ter salvado os outros. E eu acho muito bonitinha essa cena dele vendo aquilo ali e ele vê que é uma pessoa que ele conhece, mas ele não sabe quem é. E... não sei, eu acho bonito porque ele conseguiu fazer o patrono ali, e é um patrono, e voltou e salvou ele, salvou o Sirius e... aqui, aquele negócio, né? Alerta de spoiler, porque obviamente vocês já leram esse livro, vocês sabem, né? O Harry, ele não distingue, é só uma coisa que eu quis deixar, tipo, anotado aqui pra quando a gente entrar nessa discussão no próximo capítulo, porque o próximo capítulo, inclusive eu tava marcando aqui, porque eu marco com clipe, né? Onde é. O negócio é uma bolacha, isso aqui é o próximo capítulo, isso tudo. Meu Deus. Se prepara pro capítulo que vamos ter discussão. Prepara os ouvidinhos.
Mas só pra gente deixar bem anotado aqui, o Harry ele não distingue a forma do patrono. Não. Ele só vê que é um animal. E que mas ele, grande. Ele distingue a forma da pessoa. Ele não fala aqui, ele fala assim, mas não pode ser. Mas ele distinguiu. Sim, ele acha que é o pai dele. Ele sabe. Ele distinguiu e é o pai dele. Estranhamente familiar, mas não podia ser. E aí ele fala, não pode ser isso aqui. Depois ele fala pra Hermione, que é o pai dele. Uhum. E não é um assunto pra agora, mas a gente vai voltar nesse assunto quando a gente for falar dos patronos e das formas dos patronos. Porque aí a gente tem muito pra discutir. E eu acho que pode entrar na discussão no próximo capítulo, quando a gente for falar que o patrono do Harry é o mesmo que o do pai dele, né? Outra coisa que eu esqueci de falar é o Harry aqui fazendo de tudo pra tentar salvar o Sirius dos Dementadores. Eu achei muito legal também. Eu não marquei aqui. Não sei. É aquele negócio, ele tá se agarrando na oportunidade de salvar a única pessoa que quis ele. Ele não tá salvando o Sirius, ele tá salvando uma ideia, sabe? É tão bizarro isso, porque agora você falou, é um cara que meia hora atrás é um assassino. Então! Sabe? Na cabeça dele. Ele tá salvando ali uma ideia, um ideal, não uma pessoa em si. Óbvio, ele tá tentando salvar o Sirius, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. É um ideal, assim, é o cara... Tipo, nossa, finalmente tem uma pessoa que me quer na vida dela, sabe? E isso é muito triste, é triste pra caralho. É muito triste. E ele aqui lutando com todas as forças dele pra tentar salvar, inclusive o Dementador vai primeiro nele e ele tenta aguentar. Porque ele vê que o Harry tá... Exatamente. O Sirius já tá desacordado capaz ali. De fazer alguma coisa, Então ele pensa, tipo, a Hermione foi a primeira. Nossa. E aí, de novo, acho maravilhoso que tem essa cena no livro, que no filme eu acho que não tem. A Hermione não tá nesse momento. Sim. Mas eu acho legal que tem nessa parte do livro aqui. Porque se estivesse no filme, ia ser aquela coisa assim, ela nunca ouviu falar desse feitiço, ela nunca treinou, o Harry falou uma vez, ela ia fazer, né? É verdade. No filme ela é a super poderosa, foda, perfeita. Aqui é aquilo, é um feitiço que ela nunca fez. O Harry falou pra ela qual que era o encantamento e que ela tinha que estar feliz. É claro que ela não ia conseguir fazer, o Harry passou meses treinando pra ele conseguir fazer sair um fiapinho, sabe? Então, assim, achei muito bom mostrar aqui que, de novo, falamos e repetimos. A Hermione não é perfeita e isso é ótimo. Ela é boa porque ela se esforça muito. E porque ela treina muito, mas fazer, assim, do nada sozinha, não existe isso. Não, A não ser que você seja Harry Potter. Aí, o Harry Potter tem hora também que ele me solta. O Harry também é só um quadribol, que foi um negócio assim que ele não precisou estudar, né? O resto, o bichinho tem que se matar. Literalmente. Tem que se matar, meu Deus! E nessa nota muito feliz, muito alegre, muito... É isso. Encerramos o episódio. Voltamos semana que vem. Voltem para este mesmo canal, nessa mesma data, neste mesmo horário, se vocês quiserem saber qual é o segredo de Hermione. Beijo! Tchau!